Vamos agora falar do que eventualmente poderia acontecer de problemas para a gente lá na hora da prova, se houvesse descrito um problema de jornada, tá? Vem escrito no problema a jornada do empregado. Então, o que eu tenho que analisar? Com relação à jornada, como o tema é muito vasto, eu criei uma fórmula só para a jornada, tá? Para vocês não se perderem. Então, o que eu faço? Eu primeiro aplico a fórmula com as seguintes perguntas. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber para efeito de jornada? Qual é a função? Por que eu tenho que saber qual é a função? Para saber se o limite legal primeiro, se há limite de jornada. Que se ele for gerente, eu estou diante do 62, da CLT em que não há hora extra. Ou, para saber qual o limite diário e semanal. Que limite diário e semanal a gente vai ter? Limite diário e semanal pode ser o número 1, que é o limite de 8 horas por dia e 44 horas por semana, que está na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13, e CLT, artigo 58, e OJ 323 da SDI 1 e súmula 85, quer dizer, o sujeito trabalha 8 horas por dia e 44 horas por semana, salvo, isso aqui é combinado, tá? Isso aqui é outra coisa. Salvo OJ, que é a semana espanhola, salvo compensação de jornada. Pode ser que a situação seja outra. Pode ser 6 horas por dia e 36 horas por semana em revezamento. Artigo 7º, inciso 14 da CF, não tem CLT, tá? Pode ser que seja a súmula 423. E OJs da SDI 1, a 360, a 395, a 396 e a 420. E pode ser que seja jornada especial. Quando é jornada especial ou reduzida, tanto pode ser da CLT 224 a 350, que são mais de 100 artigos, ou outra lei federal.
por exemplo, advogado, médico, de médico e dentista. Pode ser que seja de advogado, pode ser que seja de assistente social. Então, um monte aqui, tá? Dentro dessas jornadas especiais, eu tenho a questão do bancário que sempre cai. Atenção para bancário. Qual é a situação do bancário? Eu tenho 3 tipos de bancário. Eu tenho caixa, que trabalha 6 horas por dia e 30 horas por semana. Artigo 224, caput. Súmulas 102 e 124. Eu tenho cargo de confiança, com gratificação de função. Com 8 horas por dia e 40 horas por semana, do artigo 224, parágrafo 2º, súmula 102 e 124, e tenho o gerente geral. Sem limite de jornada. Esse está no artigo 62, inciso 2º, e súmula 287. Veja que eu tenho, então, 3 tipos de bancário. Esses 2 de cima têm direito de horas extras. Um a partir da 6ª, outro a partir da 8ª. O gerente geral não tem direito de horas extras. Depois que eu descubro qual deveria ser o limite legal dele, vem a segunda pergunta. Eu vou ter que fazer uma comparação entre a jornada que deveria acontecer e a jornada cumprida. Então, eu vou perguntar qual a jornada cumprida. Comparada com a previsão legal. Porque se ele tinha que trabalhar 8 horas por dia e estava trabalhando 9, vai ter hora extra. Se ele tinha que trabalhar 6 e estava trabalhando 6h30, vai ter hora extra. Então, primeiro eu tenho que saber qual era a função dele. Depois eu procuro saber o que ele fazia de fato, para eu comparar qual a previsão legal conforme função. Quando ele não tem uma função definida, ele cai na regra de 8 horas por dia e 44 horas por semana.